Mateus 24, versículo 2. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Fala para o irmão que está ao seu lado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pode sentar. Esse versículo, quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. Que nos últimos dias, né, que nós viveríamos aqui na terra, nós iríamos contemplar isso, ou passar por isso, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Essa talvez seja uma das profecias mais assustadoras de Jesus. Porque ele não disse que nos últimos dias seriam marcados somente por guerras, por fomes, por pestes ou perseguições. Ele revelou também um colapso ainda maior, que seria um colapso interno. Porque a iniquidade não está lá fora. A iniquidade está onde, queridos? Hein? Dentro de nós. E foi sobre isso que Jesus disse aí nesse versículo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós podemos perceber isso nos últimos dias, bispa, né, e pastores que aqui estão, e discípulos que aqui estão, que as pessoas estão se esfriando na fé. Só que a Bíblia nos alerta, dizendo que aquele que está de pé, né? Qual é a continuação do versículo? Ore, vigie, para que não caia, porque todos nós podemos passar por isso. Podemos sofrer esses ataques, porque isso são ataques do inimigo para nossas vidas. Trazer desânimo. Amém? Fazer com que as pessoas não sintam mais a vontade de servir ao Senhor. Então a estratégia do inferno não é só fazer a pessoa pecar. É fazer sentir menos. Então Satanás sabe que quando o homem sente a presença, ainda há esperança. Quando o homem está sentindo a presença de Deus, ainda há esperança. Mas quando o homem deixa de sentir a presença de Deus, ele consegue anestesiar a mente dessa pessoa e a pessoa não consegue mais sentir a presença do Senhor. Está na igreja só de corpo presente, mas o espírito já está longe. A alma está longe. E tem pessoas assim, querido. Tem pessoas que saem do culto, colocou os pés da porta para fora, já estão pecando. Já estão cometendo iniquidade. Pois o alvo não é apenas derrubar a pessoa, é anestesiá-la. Timóteo fala sobre isso, que nos últimos dias virão dias trabalhosos, dias difíceis, homens antes de si mesmo, tendo sua mente cauterizada, dando ouvido à doutrina de demônios. Eu consigo enxergar tudo isso. Consigo ver que isso já está se cumprindo. Essa profecia de Jesus já está se cumprindo nos dias de hoje. Pessoas que eram fervorosas na igreja, trabalhavam e hoje está dizendo, não vale a pena. Não vale a pena sacrifício. Aí eu percebo que essas pessoas estão fazendo as coisas para o Senhor, estavam fazendo para agradar o homem.
Porque a nossa recompensa não vem do homem, vem do Senhor. Diga para a pessoa do seu lado: irmã, irmã, irmão, a nossa recompensa não vem do homem, vem do Senhor. Vem do Senhor, querido. A nossa recompensa vem do Senhor. É Ele que nos dará os presentes. Galardão é presente. Agora, uma pessoa que só aceitou Jesus e fica aí no banco sossegado, não fala mal de ninguém, cumpre os princípios, essa pessoa vai ser salva? Me responda, essa pessoa vai ser... Sim, ela vai para o céu. Só que lá, na hora de receber o seu galardão, não vai ter nada, vai ter uma coroa lisa. Enquanto o outro, coroa cheia de adorno, presentes, galardão. Porque é isso que a Bíblia diz. Então, quem quer ter uma coroa lisa somente lá? Agora, quem quer ter uma coroa cheia de latão? Então, nós não podemos permitir que esse amor venha se esfriar, que a iniquidade venha fazer parte da nossa vida. Porque quem vai nos dar esse presente é Deus. Amém? Cada ação, cada ato de generosidade que você faz é um galardão para a sua vida. Cada pessoa que você traz para o reino do Senhor é um galardão para a sua vida. Toda obra que o Senhor confiou em tuas mãos e você faz com êxito, com dedicação, é um galardão para a sua vida. Isso são presentes que Deus nos dará por toda obra. Então, o nosso trabalho aqui não é vão no Senhor, tem uma recompensa. E essa recompensa estará ali, exposta na nossa coroa. Mas eu vejo pessoas assim, se esfriando na fé, no amor. Não tem mais aquele prazer de pregar o evangelho, de falar. Na aula quinta-feira dos vencedores foi abordado isso, que é um mandamento de Jesus: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações da terra. Lá não está escrito que essa ordem implícita de Jesus são somente para os pastores e aqueles que exercem uma liderança na igreja, não. Diga para você mesmo, isso é para mim. Jesus falou para mim: ide, fazei discípulos. Então, esse ide é para todos nós, queridos. A iniquidade não mata primeiro o corpo espiritual, ela mata a sensibilidade da pessoa. Continua indo, continua cantando, continua servindo, continua falando de Deus, mas por dentro já não queima mais aquele amor. Faz por obrigação. Faz por obrigação. E isso eu falo sem medo de errar. Quantas pessoas estão aqui dentro agora que vieram por obrigação? Pastor, você está julgando? Não. Tem pessoas que vieram por obrigação. Porque se não fosse assim, ela estaria em casa dormindo. Eu não tenho mais aquele prazer de estar na casa do Senhor. Perderam o prazer de estar na casa do Senhor. O salmista Davi, ele fala que valia mais um dia na presença, nos atos do Senhor, do que 1000 dias fora da presença dele, querido. E é verdade. Bem, se nós não cuidarmos das estruturas, os fundamentos serão abalados.
E hoje nós podemos ver isso, que os jovens não querem mais fazer nada. Quem tem filho adolescente sabe, acorda meio-dia e fala, estou cansado. Não é verdade? Mas cadê o prazer? Já não tem mais esse prazer. O significado profundo de esfriaria, no original, é a ideia de perder a temperatura, o sopro vital, o congelamento gradual. Jesus não falou de um incêndio apagando de repente, é um processo lento. Isso foi acontecendo lentamente com as pessoas. Foram se esfriando na fé. Foram se afastando da fogueira, como alguém que está em volta de uma fogueira ali, aquecido, e aí vai se afastando. E aí vai se esfriando. Foi isso que Jesus disse aí nesse versículo. E quando isso começar a acontecer, então virá o fim. Jesus está próximo, querido, de voltar. A qualquer momento. Nós subiremos com o Senhor. Só para ver se vocês estão ligados mesmo. Se Jesus voltasse hoje, você ficaria contente? Ficaria contente? Não, eu subiria contente. Só para ver se vocês estão atentos. Mas Jesus está voltando. Nós já podemos ver rumores de guerra. Nações se levantando contra nações. Reino contra reino. Filho contra pai. Não é? Não tem muito tempo que um homem rico tirou a vida dele e de seus 2 filhos. Quem viu essa reportagem? Deu cabo da vida. O que é isso? O amor esfriando. O amor esfriando. Porque é mais fácil tirar a vida do que perdoar. Não é? E aí a paixão vai diminuindo, a entrega também, até que sobra somente a aparência. Então tem pessoas vivendo de aparência. Só tem o rótulo de cristão, mas dentro já não tem mais nada. E esse é o perigo. Esse é o perigo. Sabe por quê? Porque o gelo também conserva a aparência. Não conserva? Conserva a aparência. E há pessoas espiritualmente congeladas que não sentem. O fogo pode estar caindo, a unção pode estar descendo, mas não sentem a presença de Deus mais. Estão realmente com a sua mente e o coração cauterizado. Por quê? Porque a iniquidade já está impregnada em sua vida. Então pecam, não se arrependem mais, não sentem mais o peso do pecado. Estão pecando, acham normal. Acham normal mentir, acham normal enganar, acham normal trair, acham normal. Sabe por quê? Tem pessoas que acham isso normal
Porque Deus, ele não revoga o dom que ele dá. Ele pode retirar a autoridade, mas o dom continua sendo o seu. E tem pessoas hoje fazendo as coisas na força do dom, não na autoridade do Senhor. E aí elas continuam ali pregando, continuam falando, continuam fazendo e acontecendo, até mesmo em cima dos púlpitos. Pessoas em adultério ou em engano estão lá falando. E as pessoas estão chorando lá embaixo. E aí elas pensam, poxa, eu estou assim. E as pessoas estão chorando, então eu vou continuar. Olha o engano do diabo. Olha a iniquidade instalada na vida da pessoa. Não consegue mais discernimento espiritual das coisas. Não consegue mais. É por isso que muitos estão se criando. A iniquidade está tomando conta. Aí? Escândalos. Pessoas sendo pegas em motel. Né? De homens que estão aqui em cima e são pegos aí traindo as suas esposas, seus casamentos. Isso é iniquidade. Isso foi que Jesus disse. Pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E aí, isso nós estamos vivendo já, querido. Nós já estamos vivendo isso. Você liga para algumas pessoas. Ah, estou desanimado. Não sei se valeu a pena todos esses anos. Sério, eu vi isso de pessoas. Nós ouvimos isso de pessoas. Não vale a pena tanto sacrifício? O evangelho não é comodidade. O evangelho é renúncia. Diga, ora a pessoa que está ao seu lado. O evangelho não é comodidade. O evangelho é renúncia. Jesus, ele não nos enganou. Jesus falou assim, quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Assim, pois toma a tua cruz e siga-me. Precisamos levar a nossa cruz. E às vezes a cruz não é leve, não, é pesada. Às vezes a cruz é pesada, mas precisamos levar a nossa cruz. E Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. E quando tem pessoas que ela está levando a sua cruz e tem que levar da pessoa que está do lado dela. Não é? Se levar a cruz, nossa, já é um fardo, imagina levar a cruz do outro. E Jesus não disse que nós deveríamos levar a cruz do outro, não. Ele disse que cada um leve a sua cruz. Precisamos mudar, querido, a nossa mente. Renovar a nossa mente. Eu entendo isso, que isso seja uma falta de renovação de mente. Porque se nós renovarmos a nossa mente, como diz lá em Romanos 12, 1, 2, né? Paulo, pedindo encarecidamente aos romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então precisa renovar a mente. Senão nós não conseguimos ver o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer.
precisa renovar a mente, pedir a mente de Cristo, porque senão as coisas não vão acontecer em nossas vidas. A iniquidade cria ambiente sem presença. No hebraico, o pecado não é apenas erro moral, é desconexão de propósito. A iniquidade produz uma atmosfera ruim, negativa. Tem pessoas aqui que não sabem o que é iniquidade. Um exemplo simples de iniquidade. A árvore, certo? O fruto. O fruto seria o pecado daquilo que aquela árvore produz. Então, a iniquidade é a árvore, o pecado é o fruto. Então, precisa ser arrancada, precisa ser cortada. Pedir cura para que o Senhor cure aquela árvore, para que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos perguntar ao Senhor se tem alguma raiz de iniquidade em nossos corações. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, vocês sabem disso. Só que em Salmo 139 ele fala: sonda-me, Senhor, tu me conheces, o Senhor me cerca por todos os lados. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho de iniquidade. Por que no Salmo 51 Davi expressa ali no versículo: eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe? Por que ele diz isso, querido? Muitos dizem que é por causa do pecado original. Não. O casamento, o sexo dentro do casamento é santo, diga. Sexo dentro do casamento é santo. É assistido por anjos. Até mesmo por Deus, porque Deus está em todo lugar. Ele não vai virar as costas quando você está ali tendo um momento íntimo com o seu marido, com a sua esposa, não. O Senhor está em todo lugar. Então, o sexo dentro da aliança de casamento é santo. Diga, santo. Fora é pecado. Fora da aliança de casamento é pecado. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi ele foi fruto de uma escapadinha do seu pai. Por isso que ele diz: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Porque essa iniquidade veio passando de geração para geração. Se você pegar a linhagem de Davi, você vai ver essa raiz de iniquidade tomando proporções cada vez maiores. Começa com Tamar, aí depois vem com Raabe, né? E vai vindo. Beceba, e vem. Essa raiz de iniquidade vem. Abundando o pecado. Mas quando chega em Jesus, muda toda a história. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fala ao Senhor. A iniquidade produz uma atmosfera onde o santo parece estranho, o puro parece radical e o quebrantado parece fraco. Então o coração começa a negociar
convicções para sobreviver culturalmente. É isso. E toda vez que a convicção é negociada, o fogo diminui. Diga, toda vez que a convicção é negociada, o fogo diminui. Pode aplaudir o Senhor? E esse amor que está esfriando é aquele amor de Deus em nossas vidas. O amor ágape. Jesus não está falando de um romance humano, não. Ele está falando de um amor ágape. Um amor se esfriando. Aquele amor que antigamente você doava, hoje já não faz mais isso. Aquele amor doador. Aquele amor da entrega. De fazer sem querer nada em troca. E o espírito desta era é o espírito da distração. Diga, o espírito da distração. As pessoas estão sendo distraídas por qualquer coisa. E isso é perigoso. O inferno, ele descobriu algo poderoso para eles. Não precisa afastar as pessoas totalmente de Deus, basta mantê-las ocupadas. Quantas pessoas não têm negociado, né? Prefere negociar do que estar na presença de Deus. Não é verdade? Por outro lado, nós vemos pessoas que preferem estar na presença do Senhor do que negociar qualquer outra coisa. Tem um testemunho de uma pessoa aqui muito forte, que ela recebeu uma proposta de ganhar acho que 600, 700 reais no domingo. Quem gostaria de ganhar 700 reais no domingo? Para trabalhar 6, 7 horinhas. É bom, não é? 4 domingos? Só que ia roubar o tempo dela estar na igreja. E ela falou assim, não aceito. Estou precisando, mas não aceito. E o Senhor honrou essa pessoa de uma outra maneira. De uma outra forma. O que ela iria ganhar o domingo, o Senhor proporcionou para que ela ganhasse a semana, durante a semana. Não precisou negociar. Então, quando você honra o Senhor, Ele também te honra. 1 Samuel 2,30. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desonram, o Senhor, Ele não paga com a mesma moeda. Ele só desmerece. Aqueles que honram o Senhor, Ele honra. Mas aqueles que desonram Ele, Ele desmerece, Ele despreza. Vale a pena negociar? Vale? Não vale. Não vale a pena negociar. E essa pessoa prosperou muito mais do que se estivesse trabalhando aos domingos. Não é? Tem carro bom. Mora bem. Tem uma família abençoada. Tem moto. Quer comprar mais um carro, está negociando outro carro. Não é o Lucas não, querido. Mas se você vê,
São pessoas que amam, que fazem, né? Estão sempre contentes, servindo ao Senhor com integridade, com singeleza de coração, fazem por prazer, se doam para a obra. E eu digo para essa pessoa, a recompensa vem do Senhor para a sua vida. Nem continue fazendo, que a recompensa vem do Senhor. O esfriamento começa no altar secreto. Ninguém esfria publicamente primeiro. Antes do altar apagar na igreja, apagou no quarto. É lá na tua casa, você deixou de buscar o Senhor. As novelas são mais interessantes. As séries são mais interessantes do que estar na presença do Senhor, orando, buscando o Senhor. Antes da queda visível, houve o abandono visível. Tudo isso contribui para que o amor venha se esfriando cada dia mais. Profeticamente, nós estamos vivendo Mateus 24, 12. Nós estamos vivendo. Mas eu oro para que essa profecia de Jesus não chegue na sua vida. Amém? Que o inimigo não consiga implantar as mentiras dele em sua vida, dizendo que todos esses anos que você serviu ao Senhor foi em vão. Porque tem pessoas falando assim: estou cansado. Estão cansados porque deixaram de ler a palavra. Não é, bicho? As 40 fala sobre isso. Que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então, querido, deixaram de ler a palavra. Porque a nossa força, o nosso vigor vem do Senhor. Amém? Recebe essa palavra. Vamos orar cada dia mais. Amém? Graças a Deus que nas quinta-feiras é muito bom de oração. Bom seria que toda a igreja viesse orar. Não é? Porque a oração, ela move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. É uma hora só de oração. 8h21. É das 20 às 21. E ali há um estudo como orar, porque tem vários tipos de oração. Né? Oração de intercessão, oração de entrega, oração de exaltação, né? Oração de adoração, oração de avivamento, tem vários tipos de oração. Então aqui nós vamos estar aprendendo a orar cada dia mais. E é tão bom, cara. Tão bom ver as pessoas orando, se derramando na presença do Senhor. Então vem orar. Não tenha desculpa, não. Como disse o apóstolo Mineiro, uma boa desculpa nada mais é do que uma ótima mentira elaborada. Né? Uma boa desculpa é uma mentira elaborada. Então pare de dar desculpa.
Para de mentir para você mesmo, vem orar. Vem. Como eu disse, profeticamente nós estamos vivendo isso. Pessoas cada vez mais vazias de Deus. Vazia. O Espírito Santo está batendo agora. Antigamente ele tinha livre acesso. Agora ele precisa bater. Porque a pessoa está sempre ocupada. Não dá mais aquele espaço que dava antes para o Espírito do Senhor. E aí entra nessa questão que o Senhor está falando. Multiplicar a iniquidade, o amor de Cristo. Depois lê o capítulo todo, você vai entender melhor. Por que? Por causa dos filhos. Os discípulos se partiram com ele no Monte das Oliveiras e os discípulos perguntaram: Senhor, quando se dará esses fenômenos? E Jesus começa a explicar sobre a guerra, rumores de guerra, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. E ele começa a falar: vou se multiplicar de piedade, o mundo esfriaria. Mas quando vocês verem acontecer tudo isso, olhai, está a vinda do Filho do Homem. A vida de Jesus Cristo está próxima.